Olá, querido irmão, querida irmã, na fé em Cristo Jesus. Sou a pastora Carla, pastora da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Bom Pastor de Navegantes, Santa Catarina. Nós estamos no 4º domingo da Quaresma e a palavra para este dia nos vem do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 15, que nos é dito assim: Como Moisés no deserto levantou a serpente num poste, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Que esta palavra também possa estar te acolhendo neste momento, onde queremos refletir nessa palavra que vem de Deus. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Amado e amada do Senhor Jesus, para entender esta comparação de João capítulo 3, versículos 14 a 15, é fundamental relembrar o episódio que aconteceu durante a peregrinação dos hebreus pelo deserto, do Egito para a terra prometida. Eu quero ler esta palavra que nós encontramos no livro do Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. Essa palavra nos ajudará a entender o que o evangelista João quer nos dizer quando ele diz que, assim como Moisés no deserto levantou uma serpente no poste, assim também o Filho do Homem ter de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Então essa palavra do Antigo Testamento nos auxiliará para o entendimento do Evangelho. Versículo 4 de Números capítulo 21. Então os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: Por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há nem pão e nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse:
nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e também contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés então orou ao Senhor em favor daquele povo e ele disse: façam uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Até aqui as palavras de Números capítulo 21. Meu amigo, minha amiga, a palavra que eu li relata que o povo, devido aos sofrimentos causados pela vida dura do deserto, perdeu a paciência e com isso eles passam a reclamar de Moisés e de Deus, dizendo: por que vocês nos fizeram sair do Egito para morrer neste deserto? Já estamos cansados e nem ao menos sabemos quando tudo isso vai acabar. Revoltado, o povo então começa a se afastar de Deus. Começam a duvidar se realmente os planos de Deus é mesmo bom para eles. As dificuldades geram conflitos e o povo então passa a pecar. Mas Deus foi fiel ao povo. Mas o povo não consegue ser fiel a Deus. Não muito diferente dos dias de hoje, não é verdade? Deus, então, ao ver a falta de confiança daquele povo para com a sua palavra libertadora, ele resolve castigar aquela gente, enviando serpentes que mordiam, picavam as pessoas, e diz a Bíblia que muita gente ali naquele lugar morreu. E Moisés, então, vendo o desconforto do povo, intercede junto a Deus. E ele diz a Moisés para fazer uma serpente de bronze e colocá-la num poste. E quem fosse mordido ou picado por esta serpente, por uma serpente, mas viesse a contemplar, a considerar aquela serpente de bronze erguida naquele poste, ficaria curado e viveria. Muito bem. Através dessa explicação, creio eu que fica bem mais fácil de entender a comparação feita pelo evangelista João no capítulo 3, versículos 14 a 15. João afirma que Jesus é a serpente erguida no deserto, que salva quem o contempla e o vê na cruz. Olhando para a palavra do livro de Números, bem como para o Evangelho de João, podemos afirmar que também nós, ao longo da nossa vida, enfrentamos vários desertos e caminhos difíceis, não é verdade? Encontramos serpentes que estão sempre dispostas a nos destruir. Quantas situações de sofrimento, morte e medo estamos vivenciando nestes últimos meses, por exemplo? E a pergunta é: será que em meio a esse deserto que estamos vivendo, temos sido fiéis a Deus, nosso Pai?
Temos sido fiéis à sua palavra e aos seus ensinamentos? Sabe, quando começou a pandemia Covid-19, muitas pessoas diziam: agora a humanidade tem a oportunidade de se tornar melhor, de perceber o que realmente importa, de dar mais valor às coisas simples da vida, ou seja, uma mudança de vida. Mas veja, estamos há mais de um ano nessa situação de deserto. E eu pergunto a você, a humanidade se tornou mais humana? A humanidade se tornou melhor? Não. Infelizmente, não. O que vemos é ódio, mentiras, ganância e corrupção. Infelizmente, além do vírus Covid-19, que tem matado e causado tristeza para tantas e tantas famílias, tanto no nosso país como no mundo inteiro, também temos que lidar com outros vírus que circulam em nosso meio e têm feito muitas vítimas. E sabe qual é? O vírus do ódio, o vírus da divisão, o vírus do pecado. As serpentes na Bíblia simbolizam a mentira, simbolizam o engano, a maldade, a violência. E através do texto de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9, vimos que o povo havia se afastado de Deus. E a maldade, a mentira, a morte tomou conta daquele povo. E Deus ficou extremamente decepcionado com o seu povo e o abandonou à própria sorte. Então, o deserto se tornou o quê? Mortal. E o sofrimento se multiplicou e a vida tornou-se insuportável. Mas Deus ouviu a oração de Moisés. Claro que ele não retirou o mal de imediato. As serpentes continuavam ali, as consequências do pecado continuavam ali, mas Deus providenciou uma saída e disse: quem tivesse sido mordido, picado por uma serpente, por uma cobra, mas olhasse para a serpente de bronze, erguida naquele poste, ficaria curado e viveria. Amado e amada do Senhor Jesus, nós estamos na época da Quaresma e dentro de alguns dias estaremos celebrando a morte e ressurreição de Jesus. Num mundo que se esquece de Deus, que se esquece de perguntar por sua vontade, a pergunta é: para onde nós podemos olhar hoje? Para onde as pessoas deveriam olhar para ficar curado de todo o mal que muitas vezes consome o pensamento e o coração? Para a cruz. Sim, para a cruz. A cruz, aquela cruz de Jesus, nos traz e nos faz ver o nosso pecado, mas ali também reflete o grande amor de Deus revelado pela humanidade. Sim, naquela cruz nos faz ver o nosso pecado, mas também ali reflete o grande amor revelado por Deus por toda a humanidade.
Em João capítulo 3, versículo 16, nos é dito assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus amou. Deus ama este mundo. Mesmo estando tão afastado daquilo que Ele planejou e sonhou para a humanidade, Ele ainda ama este mundo. Mesmo que o mundo esteja afastado da Sua palavra e daquilo que Ele planejou, Ele ainda ama. Hoje ouço muitas pessoas dizendo: essa pandemia do Covid-19, isso é castigo de Deus. Mas eu te digo, não é castigo, não é verdade. Tudo isso é fruto do pecado humano. Deus certamente chora ao ver a humanidade que Ele sonhou e planejou tão distante do seu amor. Tão distante que muitos já se deixam seduzir pelas serpentes da maldade, do ódio, da ganância e da injustiça. Deus não quer a destruição de ninguém. E foi por isso que Ele enviou Jesus. Não para julgar este mundo, não para fazer as pessoas pagarem pelos seus pecados, mas para que elas fossem salvas da morte eterna. Este foi o preço que Jesus pagou por mim e também por ti. E quando a humanidade, de fato, entender a profundidade desse amor de Deus por nós, certamente buscará viver em nova novidade de vida. Pois quem entende a mensagem da cruz vive na luz e não nas trevas. Pense nisso e que Deus te abençoe e te guarde, hoje e para todo sempre, sem nunca esquecer que o alto preço que Cristo Jesus passou por mim e por ti naquela cruz foi grande, mas nos garantiu a salvação. Amém. Eu sei que foi para